Fala galera, e aí, tudo bem? Então, eu sou o Tom, criador do canal O Mito e o Medo, e hoje nós vamos aqui contar uma história bem bacana, que ela é bem conhecida e aposto que muitos de vocês já assistiram já em um episódio dos desenhos da Disney. Hoje nós vamos falar sobre o conto do Pied Piper, que é o flautista mágico de Hamelin. No ano de 1282, no vilarejo de Hamelin, que era lá na região da Alemanha medieval, teve uma época em que esse vilarejo ele ficou infestado de ratos, ratos em proporção astronômicas mesmo, tinha rato em todo canto. Os moradores não conseguiam se livrar dos ratos. Então, o prefeito lançou um desafio dizendo que quem conseguisse livrar a cidade dos ratos, ele pagaria uma moeda para cada cabeça de rato. E nisso, no meio da multidão, apareceu um flautista com roupas multicoloridas que estava só de viagem e falou que ele ia resolver o problema. E dito e feito, passou lá todos os preparativos, esse flautista começou a tocar sua flauta e assim ele hipnotizou os ratos da cidade, fazendo com que todos os ratos que estavam na cidade viessem para fora de Hamelin. E ele afogou todos os ratos num rio próximo que passava ali, que é um rio chamado Rio Wessex, não sei como que se pronuncia. Porém, quando o flautista terminou, completou sua tarefa e voltou para receber lá o seu pagamento, ali o prefeito deu uma de muito malandro e decidiu não pagar o flautista. Como ele deu a desculpa que ele não viu nenhuma cabeça de rato, não efetuou o pagamento pro flautista. Ficou muito furioso, porém ele só virou as costas e saiu da cidade. Passado algumas semanas, enquanto a maioria dos adultos estavam na igreja, né, na missa lá, veio o flautista novamente e tocou sua flauta encantada. Só que dessa vez ele hipnotizou todas as crianças da cidade, seguissem para fora da cidade. E dizem na história que esse flautista levou essas crianças até uma caverna próxima de Hamelin. E lá essas crianças ficaram até hoje. Muitos dizem ser apenas uma lenda. Essa história ela chegou até a ser popularizada como conto de fadas mesmo. Porém, tem algumas questões bem interessantes que a gente vai ver em seguida, que dá pra gente questionar se realmente foi só uma lenda mesmo. Nessa primeira versão, dizem que o flautista não era mau, que ele simplesmente levou as crianças até essa caverna e de lá levou eles para outro mundo, né? Mas tem uma versão um pouco mais sinistra, mais macabra, que diz que o flautista não levou essas crianças apenas para a caverna. Diz que da mesma forma com que ele afogou todos os ratos, ele levou todas as crianças da cidade também para o rio Wessex lá e afogou todas as crianças, matando assim todas elas, né? Para a época dá para se achar várias explicações do que aconteceu. Uma delas dizem que o Pied Piper, que é o flautista mágico, ele possa ter sido um serial killer, né, que ele tinha como suas vítimas as crianças. Já a segunda versão dizem que pode ter sido uma doença que dizimou todas as crianças devido à baixa imunidade, né, do organismo. E até outros que dizem que o Pied Piper ele era um alienígena, né, e que essas crianças foram todas abduzidas. São algumas das versões que o pessoal conta e acredita. Então, gente, até tem umas questões interessantes em Hamelin, que tem uma casa muito antiga, da Idade Média, que ela até foi denominada como The Pied Piper House, né, como a casa do flautista. E nela tem umas inscrições em pedras datadas da Idade Média, que ela é bem interessante, que ela fala assim: no dia 26 de junho, dia de São João e São Paulo, 130 crianças nascidas em Hamelin foram levados para fora da cidade por um flautista vestido roupas multicores. Após passar pelo Calvário, perto de Copenhague, elas desapareceram para sempre. Gente, essa é uma inscrição que está embutida numa pedra na parte superior direita dessa casa. E ainda tem em Hamelin um museu que guarda até hoje os sapatinhos de couro dessas crianças. Tem algumas coisas assim que fogem da lenda, que
que coloca um pezinho na realidade, né? E ainda tem uma igreja de Hamelin que tem os vidros dela toda pintada com imagens do flautista vestido em branco, levando as crianças para fora da cidade. Essa igreja também é da Idade Média. Ela começou suas construções no século XIII, porém só no século XVI ela foi construída. Um registro da cidade que diz o seguinte: e se foram 100 anos em que as nossas crianças desapareceram para sempre. Isso na cidade de Hamelin, isso é um registro histórico. Não existe nenhuma menção histórica mesmo relatada do flautista de Hamelin. São todas assim histórias que vieram sendo contadas desde sempre. E também a questão dos ratos, ela é uma parte da história que foi introduzida no conto do flautista em 1559. Então, antes de 1559, a história contava só do flautista que as crianças sumiram, mas não dos ratos. Quem sabe esses ratos possam ter sido uma parte inventada da história, né? Por ter sido colocada bem depois, assim, de onde começou os contos. O Pied Piper, flautista de Hamelin, ele ficou bem famoso a partir do século XVIII, quando os irmãos Grimm pegaram esta fábula, esse conto, para popularizar ele entre os adultos e as crianças. Então, galera, é isso aí. Esse é o conto, a lenda, né, do flautista de Hamelin. É muito bacana. Ela é mais tenebrosa do que se imagina, devido ao fato dele afogar todas as crianças. Lá é bem tenebroso mesmo. E como eu sempre digo nos vídeos, meus amigos, a história tá dita, acredite quem quiser. E é isso aí, hoje nosso vídeo acaba aqui. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, ajuda muito a continuar esse projeto. Caso tenha gostado do vídeo, dê um like e deixe nos comentários algo que você queira, que você espera ver, se você está gostando ou não, e se você acredita ou não nessa história. Galera, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.